Quando se cobra a presença do dirigente para falar isso, que eu acho que ele tem que falar, se ele apoia tudo aquilo que o Vitor Pereira disse, porque agora aparece aqui o contraponto de um jornalista que todo mundo sabe que cobre bem o Flamengo, o Mauro citou, todo mundo sabe, o Vene Casagrande. Acaba de sair, faz 1 hora. Bastidores de Vitor Pereira no Flamengo. Relação fria com atletas, decisões surpresas e sem explicações, time titular sem treinar, declarações que incomodam. E mais. Pronto. Agora sim, o Landim ou o Márcio Braz, o Marcos Braz, pode dar a declaração, olha, eu queria dizer o seguinte, olha, transpira por aí, que tem decisão fria, que os jogadores não treinam, que está uma esculhambação, essa coisa toda. E os senhores ouviram também o que disse o nosso professor. A direção do Flamengo, esse lado está certo, esse lado está errado. Eu acho que, entendeu? Porque agora é a hora dela se pronunciar. Mas não vai se pronunciar. Não, e ó, o que está sendo falado aí, é o que os jogadores do Corinthians estão falando nas entrevistas que eles estão dando. Tá bom. Que era decisão surpresa, que a relação era fria. Mas também é aquilo. E aí, tem que ser amigo de jogador ou não? Né? Tem isso. A direção tem que se pronunciar. E, tá todo mundo cobrando. Você cobra, todo mundo Outra cobra. coisa, quem que vaza isso, né? Quem é que vaza isso? Quem me garante que a fonte do jornalista é a pessoa mais confiável do mundo? Isso, também é. Quem me garante? Nada contra o jornalista, mas quem me garante que a fonte do Vene Casagrande é uma pessoa que quer o bem do Flamengo ou é uma pessoa que quer ver o circo pegar fogo porque não gosta do técnico, porque prefere o técnico com outro perfil? Pode ser alguém da diretoria, inclusive, que quer exatamente. Marcos Braz. Pode ser um inimigo do Marcos Braz, pode ser qualquer pessoa, eu não sei, problema do Vene Casagrande. Mas quem me garante que a palavra dessa pessoa, que a gente não sabe quem é, que passa a informação a essas pessoas, ela quer o bem do Flamengo? Porque quando o Rogério Ceni saiu, muito se falou de jogadores com raiva do Ceni, e todo jogo do Flamengo contra o São Paulo que houve depois, todo mundo vai lá abraçar o Rogério Ceni. E fazem festa. Houve, inclusive, uma situação lá na ESPN, que o Rogério Ceni foi conceder uma entrevista para o programa Bola da Vez, e os jogadores do Flamengo gravaram naquela piscina que eles fazem, aqueles tratamentos, aquela coisa de recuperação. Eles gozam, Rogério. Os caras estavam tudo na piscina e zoando o Rogério, brincando com ele. Os caras gravaram o vídeo. A produção do programa naturalmente pediu. E alguém lá da assessoria do Flamengo, alguém do clube foi lá e falou, vamos gravar um vídeo aqui pro Rogério Ceni, que vai dar entrevista lá na televisão. E gravaram. E os caras brincando, não sei o quê, brincando, falando coisas que... Cara, esses caras detestavam o Rogério. E quando vazou aquele áudio, famoso áudio, passou-se a ideia de que os jogadores odiavam o Rogério. Pelo que eu sei, tinha um ou dois, um até importante, que torcia o nariz, porque não jogava. Então, e é normal, o cara não tá jogando, fica meio pé da vida. Mauro, eu vou te cortar rapidinho pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan em 2 segundinhos. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César falando sobre essa situação, que acaba de sair uma reportagem dizendo que o clima na Gávea não, no Ninho do Urubu, Vitor Pereira frio com os jogadores, não treina o time titular, informação aí dada pelo Vene Casagrande e o Mauro comentando toda essa situação. Então vamos lá, os itens que o Vanderlei falou. Relação fria. Então você quer um técnico paizão? Traz o Joel Santana, cara. Não é? Sério, tô falando sério. O João Santana tem uma relação ótima com o jogador, aquelas brincadeiras e tal. O regime tem que ser profissional, cara. Esses caras vão para a Europa, eles reclamam, todos eles quase jogaram no futebol internacional. Nesse elenco do Flamengo. Um monte deles, a maioria, os principais. Como é que era lá fora? Tinha relação de pai e filho ali, de amigão? Então não. Relação de trabalho. Relação de trabalho. Porque não dá explicação. Porque as entrevistas do técnico são todas defendendo os jogadores. Domingo, inclusive, ele defendeu os caras. Falou, é minha responsabilidade. E eu acho também uma outra coisa. Que milagre é esse do cara que não treina e o time joga como jogou o primeiro tempo ontem? Porque aquilo tem que ser treinado, amigo. Não tem como você jogar fazendo pressão alta no campo do adversário, mudar o sistema para 3 zagueiros. E ontem foram 3 zagueiros mesmo, que o Thiago Maia não era um 3 zagueiro, era uma coisa meio híbrida ali, que a gente já falou sobre isso antes. Mudando o time, sem alguns jogadores, mudando o sistema, jogando no 3-4-3, mudando a função do Gabriel, mudando a função de muita gente. E o time jogou bem o segundo tempo, anulou o Fluminense. Como é que esse cara consegue se treinar? Então é um gênio, né? Que ele vai lá, bota no quadro, o time é esse e sai jogando. Então, o cara é muito bom, na verdade. Só tem azar. Porque consegue sem treinar, fazer o time jogar. Isso, cara, uma frase dessas, de que o cara não treina, é um desafio à nossa inteligência. Quem acredita nisso é bobo. É bobo, porque é óbvio que treina. Você pode não gostar do sistema de jogo, você pode não gostar do resultado do treinamento dentro do jogo, você pode não gostar de um monte de coisa. Mas dizer que o cara não treina é uma coisa... Não do repórter, mas de quem falou para ele, desonesta. Quem falou para o repórter foi desonesto.
O repórter não, está só reproduzindo que confiando na fonte. E outra coisa, né, Mauro? Respeitando o repórter também, foi o mesmo repórter que vazou a escalação. A escalação. Ou seja, a fonte pode ser a mesma lá. e que Quem pode vaza querer... a escalação, para nós jornalistas é ótimo saber a escalação. Eu também, se eu cubro o clube, eu sei a escalação, eu vou dar. Claro. Eu não busco essa informação do dia a dia, porque isso para mim é relevante dentro da minha rotina de trabalho, do que eu tenho que fazer. Então, para mim, agora, se eu cobrisse o Flamengo, como já fui repórter, cobrindo todos os times do Rio, lá nos meus tempos de jornal impresso do Rio de Janeiro, e eu tivesse escalação, eu daria. Na época não dava, porque eu era jornal, né? Só saía no dia seguinte. Mas se já existisse internet, eu colocaria também lá. Claro, tem a escalação, eu vou dar. Problema de quem vaza. Agora, vamos pensar do ponto de vista do clube. Que coisa maravilhosa. Eu não sabia que fazia barulho. Espetacular. É ridículo. Que coisa sensacional, né? Coisa ridícula. Depois você vai ter que fazer isso de novo. Barulhinho aleatório, né? Mauro, Vamos lá. Opa. Que beleza. Realmente Ai, meu é um artefato especial. Como aqui a gente capricha. Não, muito bom. Parabéns à produção, você nem sabia que... Lívia Weber comprou pra mim, meu grande amor. isso, e daqui a pouco vai piscar a peruca. Vai piscar a peruca e imagina os debates sobre bola parada com esse nariz. Né? Como serão? Agora, como eu estava dizendo, a fonte pode ser a mesma, pode ser outra. Agora, pensando do ponto de vista do clube, quem trabalha no clube e vaza a escalação não quer o bem do clube, não quer o sucesso do técnico, quer que o time se ferre. A entrevista do Diniz ontem, após o jogo, o que ele falou, a grosso modo? Ele disse, eu me surpreendi quando vi a escalação. E me debrucei com os pares dele, os caras, para tentar entender o que ia acontecer. Imagine se o Diniz pegasse, ele está lá no vestiário, vai sair a escalação do Flamengo, vai sair do Fluminense, falta 1 hora para o jogo, os jogadores naquela corrente, aquecimento, vamos lá, vamos ganhar, não sei o quê, de repente alguém chega e fala, Fernando, olha o time dos caras aqui. Pô, que porra é essa? A pergunta é essa, por que eu faço agora? Para tudo que eu vou tentar entender. Então, assim, isso prejudica o Flamengo. Quem vazou quer o mal do Flamengo, cara. Ou desse técnico, ou desse elenco, ou, sei lá, ou do dirigente, ou de alguém. Então, qual o crédito que tem a pessoa que passa essa informação, se for a mesma? A gente tem que pensar um pouquinho mais de profundidade. Repito, não estou aqui a questionar o trabalho do jornalista. Ele está fazendo o trabalho dele confiando na fonte. Eu estou indo na fonte. Essa fonte, ela é nociva. E o Flamengo é incompetente, e é a responsabilidade de todos lá, do Dandim, do Marcos Braz, todo mundo abaixo deles, porque não consegue fechar esse vazamento. Quem conseguiu uma vez foi o Jorge Jesus, que vazou uma informação falsa para pegar o X9. Lembra disso, né? Não lembro se foi escalação, foi alguma outra coisa que ele passou, aí alguém deu a informação e parece que ali ele capturou quem era, meteu a chave no CT, ninguém entra mais aqui e nunca mais teve vazamento. O Flamengo não tinha mais... Ninguém sabia. Ninguém sabia. Aí depois saiu o Jorge Jesus, tudo voltou ao que era antes. Então, talvez o Vitor Pereira, não sei se ele é amigo do Jorge, podia ligar para o JJ e pedir a receita para fazer igualzinho, como o Paulo Souza poderia ter feito, o Ceni, o Renato, o Dorival, todos eles são vítimas disso. Vai saber se é o mesmo, hein? E pode ser o mesmo. Agora, você vê, olha só, as nuances, né? O cara não dá explicação, tem que dar explicação, como é que é isso? Agora, se você quer um técnico paizão que conversa, que passa a mão no cabelo do jogador, filhão, vou tirar você do time dessa vez, então é outro perfil de técnico, não pode ser esse. E os dirigentes estão se omitindo, eles têm que tomar a frente diante disso. Por que eles não vão atrás de saber quem é essa pessoa que passa isso aí? Agora estou falando do ponto de vista do clube. Para a gente está ótimo. E para o Fernando Diniz foi maravilhoso. O André dá uma entrevista no intervalo que resume a boa atuação do Flamengo. Ele fala, pô, os caras contra a gente estão jogando, não sei o quê, vem com tudo, estão indo uma draga danada. Ele falou alguma coisa assim, né? Não é que ele foi draga que ele falou alguma outra coisa. E hoje estão jogando, porque o próprio André, que foi convocado para a seleção brasileira, admitiu que o Flamengo fazia um jogo diferente e muito bom no primeiro tempo. Ele fala isso no intervalo. Ou seja, ele fez isso sem treinar. Meu Deus, é um gênio. Nem o Guardiola consegue isso. O time não treina e o time faz uma boa apresentação. Quem passou esses tópicos, não sei quem foi, não tenho a menor ideia, nem me interessa. É desonesto. É desonesto. E não aparece, não mostra a cara, claro, porque é muito fácil. Talvez esteja até manipulando o jornalista, passando informação e tentando usar o caminho do jornalista para criar mais crise, porque deve ser conveniente a ele. Como foi aquele áudio suspeito lá na época do Ceni. Cara, e tem outra coisa, pilhado. Eu não sei se era você que falava a enquete lá, qual a importância do treinador no jogo. Em determinado momento, acho que a gente discutiu isso aqui também. Eu não sei se você via uma importância tão grande ou não. Você não, eu acho que pode ser o Guardiola em forma. Ele precisa ter jogadores comprometidos. Que queiram, exato. Que queiram. Então, se colocar lá 11 Nogueirinhas, pode colocar um trio de Guardiolas que não vai acontecer nada. Pode melhorar um pouquinho, aprender alguma coisa, mas não vai ganhar nada. E em cima disso que você está falando, Vanderlei, eu lembrei disso, porque é o seguinte, a gente está falando muito a respeito do Vitor Pereira, está falando a respeito da diretoria do Flamengo, a gente fala a respeito dos jogadores,
Mas olha, no caso do Flamengo, grande parte daqueles jogadores que estão lá são todos vitoriosos, estão há um tempão no Flamengo, se conhecem. E aí eu lembro do que o Vampeta falava. O Vampeta sempre fala o seguinte: se a instrução não foi boa, os caras se reúnem ali na boca do túnel e falam, não, vamos jogar assim. E nós não estamos vendo isso. Então, a verdade é o seguinte, os grandes culpados ali, pode ser boa parte da diretoria que fez algumas escolhas que não foram positivas, mas os jogadores depois. A cobrar os caras. Os jogadores não estão jogando nada perto do que eles podem jogar. Então, eu acho que a parcela de culpa é enorme desses caras. É óbvio que eu não tô, e de jeito nenhum aqui, incentivando violência, como os caras vão lá, quebram um carro. Isso aí é imbecilidade. Isso aí é coisa de cara que não tem o que fazer durante o dia, vai lá atormentar as pessoas e o mais incrível é que a gente sabe, por exemplo, amanhã tem a manifestação, né? Sábado, a manifestação. Sábado. Eu quero ver o policiamento que vai ter lá. Porque já está avisada a manifestação. Então eu quero ver como vai ser feito o policiamento, como é que vai ser a estrutura lá, porque normalmente os caras sabem que vai ter manifestação e deixam correr. Deixam os caras quebrarem vidro, deixam os caras dar soco em carro. Tudo isso acontece aqui no futebol brasileiro. Mas para mim, os grandes culpados disso está acontecendo no Flamengo é a apatia dos jogadores. Os caras estão apáticos, os caras estão muito abaixo do que podem render. Então, eu acho que assim, a falta de entrosamento não existe nesse time, não. Esse time se conhece. Óbvio que entrou um outro jogador, mas é um elenco que se conhece muito bem. Ó, o Fluminense, né, como lembrou o Vanderlei, pra gente trazer esses números que são impressionantes, o Fluminense é o time que mais ganhou do Flamengo desde 2021, tá? São 12 jogos, 8 vitórias, 2 empates e só 2 derrotas. Em 12 jogos, 2 derrotas do Fluminense pro Flamengo. Um aproveitamento de 69,7%, 18 gols marcados e 11 gols sofridos. É um Fluminense que é realmente uma pedra no sapato do Flamengo, ganhou aí a final do Carioca do ano passado, agora tira do Flamengo esse título da Taça Guanabara, que não tem realmente uma relevância, mas joga o Flamengo numa crise ainda maior, então isso ganha peso. Agora, sobre esse lance do gol anulado, né, do Flamengo, alguém na mesa questiona a decisão do árbitro ou não? Vendo, olha aí, o Matheus França. Pra mim, aí ele dá um pisão. Eu ficaria muito na dúvida. Agarrão, acho que não. Pra mim, Agarrão, eu acho que não. Ficaria mesmo, parece de verdade. Parece que o agarrão. Eu vi um pisão. Eu vi o agarrão em cima ali, ó. Quer ver agora? Mas esse agarrão é lance de jogo. Então, mas vamos ver aí, ó. Aqui, ó. Pra mim agora, viu? Aqui, Ó, por baixo pisão. ali. Foi falta. Pra mim é o pisão. Agarrão não. Foi bem anulado. Foi uma mão ali, Mauro, só, mas eu acho que não. Não, mas tem o pisão. Tem o pisão Tem um embaixo. pisão. O agarrão acho que é de jogo. Agora, o André foi muito mal, né? Porque o André desistiu da jogada. Ele entregou pro VAR. Ele tinha que ter insistido. Ele vai desistir. Ele tinha que ter insistido até o final. Porque ele entregou pro VAR e pra Deus. Pra ver o que vai dar. De repente, se o VAR entende que não houve nada, o gol teria sido validado. A chance era enorme. Ele poderia continuar no lance, disputando a jogada. Eu tô vendo pisão, aqui, tô tentando ver o pisão ali. Agora Agora o pisão. Foi falta clara, pô. Para aí. Não, clara não foi, não. Olha o pé. Clara né? foi. Você não tá vendo? Não, foi, caramba. Não é. Tem um Claro não é. Mas eu também achei falta, mas não é. Contanto que foi um lance bem duvidoso. Eu tenho um oftalmo excelente. Não é claro, é disputa de jogo. Olha o pé do rapaz lá pisando em cima. Mas aí, eu achei falta, mas não é um lance claríssimo assim, não. Foi falta. Mas não é aquela falta gritante. Uma faltinha, né? Uma faltinha. Isso. Foi bem dado. Foi. Porque falta faltinha. Mas é um lance que não dá pra você dizer, foi claríssimo. Não, foi faltinha. Gera uma dúvida. Foi uma faltinha e bem dada. Em cima eu não achei nada. Olha lá, o pisão em cima. Em cima eu não achei nada. Mas, no replay, sim, mas na hora, realmente... Você também ficou em dúvida? Mas agora eu achei que foi ilegal o lance. Eu fiquei com o braço... Eu fiquei com o braço. Mas eu tá achei o pé que em cima, houve um deslocamento. Mas eu não tinha visto isso. Eu vi agora e no replay. Então não foi uma coisa fácil de ver. O VAR é que identificou. Quando chamou o cara, que estava confuso para valer, o Graziano é o nome dele, né? O árbitro. Coitado do cara. Chamou aí, foi todo mundo falando no ouvido dele. Foi uma zona. Esculhambação. Esculhambação. Mas, sim, isso deixa muito claro que a invalidade do gol foi correta. O mais legal é a gente falar Fla-Flu, né? Em qualquer circunstância, um Fla-Flu é Fla-Flu. Sem dúvida. Se for uma disputa de torneio de peteca, vai jogar Flamengo e Fluminense, o bicho pega.
sabe? É bem legal, entendeu? É muito gostoso de curtir. É o que nós temos pro momento, é o que tem pra hora, né? O que tem pra hora é o campeonato regional. É o campeonato regional. E ontem foi um Fla-Flu. E um Fla-Flu que a gente está aqui há 1 hora falando sobre o jogo, falando se foi falta ou não foi falta, se o jogador foi bem ou não, cansou no segundo tempo ou não. Muito legal. Futebol tem umas coisas que não pode acabar. O Fla-Flu tem que ser eterno.